Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou nesta segunda-feira, 24 de outubro, a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, hein? E terminou com novidades. Palmeiras venceu, o Internacional empatou e o Palmeiras ampliou de 8 para 10 pontos, faltando 15 só em disputa, ou seja, 5 rodadas. Então o Palmeiras, que já estava numa situação muito tranquila, agora tem 99% de chance de título, né? Eu tenho batido na tecla que o Palmeiras já é campeão faz tempo, desde que ele foi eliminado de Copa do Brasil e de Libertadores, quando o seu time, com o seu elenco muito bem treinado, numa competição só, aí virou brincadeira para o Palmeiras. Evidentemente eu tenho falado isso, mas a situação foi ficando cada vez mais fácil. Então o Palmeiras ampliou a briga pela Libertadores, o G4, aquela coisa do Corinthians que perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo, mesmo que ele não fique entre os quatro, que ele fique em quinto, se o Flamengo estiver na frente, ele vai ficar no G4, mas ele tem um jogo a menos e agora está no G4. Então essa vai ficar muito tranquila. E aí a gente sabe, tenho falado para vocês, que o G6, dos 4 times do G4 vão direto para a fase de grupos da Libertadores. O quinto e o sexto vão para aquela famosa fase inicial, onde você tem mata-matas para tentar se classificar para a fase de grupos. Perfeito? Só que o Flamengo foi campeão e o Flamengo já abriu o G7. Como o Flamengo e Atlético Paranaense, os dois estão no G6 e vão disputar o título da Libertadores, você abre o G8. Então o sétimo e o oitavo colocado estão brigando por vaga nessa fase inicial da Libertadores. E temos novidades. O Atlético Mineiro vem na sétima colocação há muito tempo. Então ele está ali nessa fase de classificação para a Libertadores há muito tempo. A novidade é que quem entrou agora foi o São Paulo. O São Paulo que estava aí com o farol baixo, principalmente depois perdeu o título da Sul-Americana e também foi eliminado na semifinal, mas aí foi pro Flamengo, né? Foi pro Flamengo, não foi pro Independente Del Valle. E aí tava de farol baixo. Fez o jogo a menos que tinha com o Curitiba, venceu o Curitiba no meio de semana. Final de semana venceu o Juventude, esses 6 pontos. São Paulo é o novo oitavo colocado. Com um detalhe, daqui a 2 semanas jogam São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, e aí você vai brigar até pela sétima colocação. Ou seja, o São Paulo voltou a entrar na briga para ir para a Libertadores, já que pela Sul-Americana não foi. Bom, vamos falar de todas essas novidades. O Juventude praticamente rebaixado com a derrota para o São Paulo. Avaí em situação complicada, já demitiu o técnico Lisca. Enfim, a situação lá embaixo também está pegando fogo. Antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, hein? Tem vídeos lá da Série B, a Série B você já tem o Grêmio e o Cruzeiro que subiram, a briga de Vasco e Bahia para subir junto com o Ituano, e aí também lá embaixo você já tem 3 rebaixados. Então tem vídeo lá também da Série B, tem vídeo da Copa Paulista, tem vídeo da Série C que já acabou há 2 semanas, tem vídeo da Série D que acabou há 3 semanas, enfim, tem tudo para você lá. Convido vocês a fazer a inscrição, ativar o sininho e principalmente dê o seu like, dê sua opinião, vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, certo? Bom, nesta segunda-feira, o jogo que marcou a despedida da competição foi um jogo muito ruim, gente. E olha que valia muito, valia vaga em Libertadores. Foi Fortaleza e Atlético Mineiro. Estava acompanhando até agora há pouco, mas que jogo ruim. Foi um 0 a 0, aquele 0 a 0 digno de zero mesmo. Poucas chances de gol, os times muito marcando e pouco criando, pouco finalizando. Um resultado monótono, mas que mantém o Atlético Mineiro na sétima colocação com 48 pontos. E o Fortaleza, se vencesse, entraria no G8. Entraria depois de ter ficado lá um tempão na zona do rebaixamento. Só que o empate, ele está na décima colocação, evidentemente tem uma briga grande aí, né? Fortaleza décimo com 45, Atlético sétimo com 48, aí você tem o São Paulo com 47, o América com 45, o Botafogo 44, Santos 43. Esses times prometem nas últimas rodadas brigarem, né, por 2 vagas na fase inicial da Libertadores ou na pré-Libertadores, depende de como você quiser chamar. Mas se a gente viu esse jogo ruim entre o Fortaleza e o Atlético Mineiro, a rodada teve muitos jogos bons, teve muitos gols, foi uma rodada de destaque, né?
Quero destacar então em primeira situação o Palmeiras, né? Palmeiras que jogou no sábado, jogou com o Avaí, com um passeio tranquilo, 3-0, Scarpa, Dudu e o Vanderlan marcando seu primeiro gol no profissional. Vanderlan lateral pela esquerda, muito bom jogador. Aliás, o Palmeiras tem uma categoria de base competente e muito campeã, enfim. Palmeiras vai naquela situação de tranquilidade e o Avaí hoje, nesta segunda-feira, né, perdeu no sábado, nesta segunda-feira anunciou o Lisca foi demitido. Também 7 jogos, uma vitória só, o time está lá embaixo, 19ª colocação com 28 pontos, ou seja, está a 6 da zona do rebaixamento, faltam o que, 15 pontos para serem disputados. A situação está feia. A situação está feia, o Lisca saiu de uma maneira equivocada do esporte, foi para o Santos, só fez lambança, foi demitido do Santos, foi para o Avaí, foi demitido do Avaí. Eu não sei, cara. E aí a Globoplay foi lá e contrata o cara para falar de Copa do Mundo. Ele vai falar o quê? Como se perdeu uma Copa do Mundo? É duro, né? Mas enfim, é o futebol, é as suas mazelas. O Palmeiras é líder, 71 pontos. E aí tava tranquilo, não depende de resultado de ninguém, só depende do seu futebol, tá próximo do título e tal. Mas contou no dia seguinte, o Palmeiras jogou no sábado, ontem, com o tropeço do Internacional. O Internacional foi jogar com o Curitiba. O Curitiba tinha feito aquele jogo a menos que ele tinha no meio da semana, na quinta-feira, contra o São Paulo, perdeu 3-1 no Morumbi, ficou estático na tabela de classificação. Agora enfrentou o Internacional, chegou a fazer 1-0 o gol do Luciano Castan, mas o Vitão empatou, 2 zagueiros fizeram os gols. Para o Curitiba esse pontinho foi sensacional, ele foi a 35 pontos, está abrindo 2 do Atlético Goianiense, mas entre eles tem o Ceará ainda que tem 34, então deu uma pequena respiradinha. E para o Internacional, ele tinha 8 de diferença para o Palmeiras, foi a 10. Se o Palmeiras, por humildade, não está gritando é campeão, o Internacional, por humildade, está falando não dá para ser campeão. Né? O Sidney Lobinho, que ficou no banco de reservas, o Mano Menezes estava suspenso, disse, olha, a gente tem que brigar para ser vice, parabéns ao Palmeiras, o Palmeiras não está dando oportunidade, e o Inter vai brigar para ser segundo colocado. É isso, é isso. Palmeiras campeão, o Inter você tem que brigar para ser vice mesmo, tem 3 do Flamengo, o Corinthians que tem um jogo a menos, pode ficar 60, pode ficar 1 do Inter, então tem que brigar para ser vice, parar com esse negócio que vai conseguir a vaga do Palmeiras, né, o título do Palmeiras. Não dá, não dá, absolutamente não dá. Então, se o Palmeiras tem 71 e o Inter tem 61, né? O Flamengo é o terceiro colocado com 58 pontos. O Flamengo foi jogar com um time reserva, que vai jogar Libertadores, e aí ele já joga amanhã. Amanhã tem rodada, tanto o Atlético Paranaense joga com o Palmeiras, como o Flamengo joga também na terça-feira, porque eles vão jogar no final de semana o título da Libertadores. Então o Flamengo mandou um time reserva e ganhou do América. E complicou o América. O América estava no G8, lembra? 7º colocado Atlético, 8º o América. Os dois ali no G8 na Libertadores, no G8 na Libertadores. Matheus França e Everton Cebolinha fizeram os gols do Flamengo. Everaldo fez do América. E olha, o gol do América para mim foi uma vergonha. Se a bola não bate na mão, o zagueiro do Flamengo foi chutar a bola, bateu na mão do Wellington Paulista e sobrou pro cara fazer o gol. Ah, mas não foi o cara que fez o gol. Mas o bico era lá pra frente. E voltou pro cara fazer o gol. Bom, esses critérios de VAR, eu vou falar uma coisa, para mim são vergonhosos. Mas enfim, o Flamengo venceu, 58 pontos, terceira colocação, tranquilo, pensando só no título da Libertadores depois de conquistado o título da Copa do Brasil. Fase espetacular do Flamengo, hein? Tranquilinho. E o América caiu para a 9ª colocação com 45 pontos. Agora 2 do São Paulo. 2 do São Paulo, claro, tá na briga, mas perdeu a vaga no G8. Hoje está fora da Libertadores. O Corinthians, que tem um jogo a menos, com um jogo com o Goiás ainda não foi definida a data, mas ele pode até brigar pelo vice-campeonato Corinthians ainda. O Corinthians perdeu o título da Copa do Brasil para o Flamengo, mas mostrou uma recuperação sensacional. E por que mostrou uma recuperação sensacional? Foi jogar o clássico no sábado com o Corinthians lá na Vila Belmiro, em Santos. E aí o Yuri Alberto foi expulso no primeiro tempo. 0-0 expulso no primeiro tempo. É verdade que depois no segundo tempo o juizão inventou uma expulsão vergonhosa do Lucas Barbosa, que já tinha tomado um cartão amarelo, nem atingiu o Cássio nem nada, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Aí com 10 contra 10 no finalzinho
O Roger Guedes fez 1-0 para o Corinthians, o Roger Guedes fez o seu 10º gol, está ali entre os principais artilheiros da competição. O Corinthians foi a 57, é o 4º colocado, mas tem um jogo a menos, pode passar o Flamengo, né? Ficou sossegado ali, brigando para a vaga direta na Libertadores e complicou o Santos. O Santos caiu uma posição, é o 12º agora com 43, já está a 4 do São Paulo, que é o 8º. Então já está começando a ficar um pouquinho mais complicado, embora esteja na briga ainda, né? O Fluminense jogou no domingo, fez o clássico com o Botafogo chegou a abrir 2-0. Né? O Botafogo no primeiro tempo, o Eduardo e Jefinho fez 2-0. No segundo tempo, com o Ganso, um pênalti para mim esquisito também, Matheus Martins empatou. Fluminense com 55 foi a 5ª colocação, está ali na briga pelo G4 para ir direto na fase de Libertadores, né? E o Botafogo, que está brigando pelo G8, 44, caiu uma posição, agora ele tem 3 de diferença do São Paulo. Claro que está na briga, tem 3 de diferença do São Paulo, 4 de diferença para o Galo. Mas já deu aquela quedazinha, que nem o Santos, já está um pouquinho mais distante, né? O 6º colocado continua sendo o Atlético Paranaense, que vem caindo de produção, hein, gente? Vem caindo de produção, vai chegar num momento ruim para jogar a final da Libertadores. Amanhã, que é terça-feira, estou gravando o vídeo dia 24/10 na segunda. Amanhã já joga com o Palmeiras em casa, porque ele vai jogar antes, antecipar a rodada, porque ele precisa viajar para o Equador para disputar a final. Então vai jogar amanhã. Mas a tendência é que o Filipão use uns titulares para não ficar muito tempo parado. Vamos ver se consegue fazer um jogo bom. Vamos lembrar que foi o Atlético que eliminou o Palmeiras na Libertadores, né? Mas o Atlético Paranaense foi jogar com o Bragantino em Bragança no sábado e perdeu de 4-2. O Bragantino chega a estar vencendo por 3-0, Eric Ramírez, Popó e Luan Cândido. Depois, no segundo tempo, o Vitor Bueno e o Vitinho, ambos entraram no segundo tempo e fizeram gols. Chegou a ficar o jogo mais equilibrado, mas no finalzinho o Luan Cândido fez mais um, 4-2 para o Bragantino. O Atlético ainda continua na 6ª colocação com 51 pontos, 3 do Atlético Mineiro, mas não consegue decolar, né? E o Bragantino deu uma subidinha, agora tem 41, 13ª colocação, mas está 6 do São Paulo, que é o 8º na briga do G8 ali. Ainda pode sonhar, claro, mas tem mostrado no campeonato que não tem regularidade. Até por isso que você fica meio assim. O 7º colocado é o Atlético, que eu falei para vocês que empatou com o Fortaleza agora à noite. Jogo muito ruim, continua na 7ª colocação com 48, mas na cola com o São Paulo. São Paulo tinha vencido o Curitiba no Morumbi 3-1, o jogo que tinha sido atrasado, né? O São Paulo foi jogar a Sul-Americana, então eles adiaram esse jogo. O jogo foi disputado agora na última quinta-feira. O São Paulo fez 3-1. Aí o São Paulo, esse final de semana, no domingo, foi jogar com o Juventude em Caxias do Sul, lanterninha do Juventude, mesmo sem jogar bem, mas teve as principais ações da partida, posse de bola, finalização, toda aquela situação, com 2 gols do Reinaldo. Aliás, o Reinaldo passou a ser o lateral esquerdo com mais gols na história do São Paulo, em 32 gols. Ele é cobrador de pênalti, faz muito gol, né? Mas ontem os 2 foram com bola rolando. Um foi de cabeça, cruzamento do lado direito do Moreira, e ele meteu a cabeça. E o outro de fora da área, o chute que deu uma desviada. O Reinaldo fez os 2, o Capixaba fez o Juventude. Juventude é lanterna com 21, ele vai disputar 15 pontos. Se ele ganhar os 15, ele vai a 36. Ele pode ainda passar o Ceará e o Coritiba, mas já está acertando com o Celso Roth e tal, para poder pensar em 2023, que já caiu, né? E o São Paulo, pô, sensacional, com essas 2 vitórias seguidas, subiu 4 posições, é o 8º, 47, com 1 ponto do Atlético Mineiro. 1 ponto, e eles vão jogar daqui 2 rodadas, hein? Então São Paulo está crescendo. São Paulo é o 8º, 47, o América eu já falei para vocês é o 9º com 45, Fortaleza eu já falei para vocês é o 10º, 45, o Botafogo é o 11º, 44, e o Santos 13º com 43, aí você tem o Bragantino com 41, né? Eles todos podem brigar pelo G8. Sonhar com G8, né? Mas a briga me parece mais aí de Atlético Mineiro, São Paulo, América, Fortaleza, Botafogo, talvez o Santos e talvez o Goiás. Por que talvez o Goiás? Porque o Goiás tem um jogo a menos com o Corinthians, ainda tem esse jogo para disputar, ele tem 41 pontos. Se ele ganha esse jogo a menos, ele vai a 44, mesmo do Botafogo, né? O Goiás,
que vem de uma vitória diante do desesperado Cuiabá, sensacional. No domingo foi jogar lá em Cuiabá, fez 2-1, gols do Pedro Raul, fez mais um gol, Pedro Raul foi a 18. Aliás, tem muita gente falando que o Pedro Raul e o Cano têm 18 gols. Os dois estão liderando a artilharia. Mentira. Na verdade, os dois teriam 18 gols, só que teve um gol do Fluminense, que o Fluminense fez, que anotaram errado. Não foi o Cano que fez, mas na súmula anotaram errado. O Fluminense não pediu a correção e a CBF, só você clicar lá no site da CBF, o Cano tem 19 gols e o Pedro Raul 18. É um erro, mas que vale na súmula. Se o juiz errou na súmula, marcou o João e ele colocou que foi o Cano, vai pro Cano. Você pode pedir a retificação e tal. Como ninguém fez isso, esse gol tá pro Cano. O Cano tem 19 e o Pedro Raul 18. Bom, Pedro Raul e Vinícius fizeram os gols. O Davidson fez do Cuiabá. Cuiabá continua e agora caiu uma posição na zona do rebaixamento. 31, tá 3 do Ceará, não consegue deslanchar o Cuiabá. E o Goiás tem 41 na 14ª colocação, mas podendo chegar a 44. Então ele também pode sonhar com o G8. A briga está bem aberta, né? Está bem aberta. Coritiba, eu falei para vocês que empatou com o Inter a 35, 15º. E o Ceará, hein? O Ceará vem caindo pelas tabelas, gente. O Ceará vem caindo pela tabela e olha, corre um risco de rebaixamento. Jogou com o Atlético Goianiense lá em Goiânia. O Atlético desesperado também perdeu por 1-0. Gol do Lucas Gasal. O Atlético Goianiense subiu uma posição, ficou a 33, um a menos do Ceará. Então agora o Ceará tem que brigar com o Atlético Goianiense e com o Cuiabá, porque em uma rodada eles podem inverter a posição. Então a situação está complicada, hein, gente? O G6 continua a mesma coisa, Palmeiras, Inter, Flamengo, Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense faz tempo que está esse G6. O Galo na 7ª colocação faz tempo. O São Paulo é a novidade no G8. Então o São Paulo no G8 é a novidade. E aí lá embaixo faz tempo também que vem Atlético Goianiense, Cuiabá, Avaí e Juventude, que praticamente é rebaixado. Então, a próxima rodada, o Palmeiras, inclusive, pode ser campeão. O Palmeiras já joga amanhã. Vou até falar para vocês os jogos da 34ª rodada. O Palmeiras já pode ser campeão. Por quê? Se ele vencer o Atlético Paranaense amanhã, jogo antecipado amanhã, terça-feira, 25. Estou gravando 24 aqui, segunda-feira. Terça-feira. Se ele vencer o Atlético Paranaense e o Internacional na quarta-feira não vencer o Ceará, o Palmeiras já é campeão mesmo sem entrar em campo. Se ele vencer o Atlético, ele fica ali sossegado, fora de campo, assistindo. O Inter não venceu, ele é campeão nessa semana. Ou final de semana. Enfim, a situação do Palmeiras está muito tranquila, né? Vamos lembrar que por causa da eleição no domingo, a próxima rodada não vai ser no final de semana, vai começar na segunda-feira. Então, se o Palmeiras não for campeão nessa rodada do meio de semana, provavelmente ele vai ser campeão na próxima rodada, no outro meio de semana. É isso que vai acontecer. Mas enfim, amanhã, terça-feira, nós temos 2 jogos, Atlético Paranaense e Palmeiras, 21h45, mesmo horário para Flamengo e Santos. Atlético Paranaense, importante para ele continuar no G6, né? Palmeiras, importante para o título. Flamengo, tá tranquilo, para ele tanto faz a classificação no Brasileiro, para ele é aquele que não tanto faz. E para o Santos é desesperador para brigar pelo G8, precisa vencer o Flamengo lá. Por que jogam Flamengo e agora, né? Porque no dia no próximo sábado vai ter a final da Libertadores. Então os dois vão jogar amanhã e a quarta-feira já embarcam para o Equador para enfrentar em jogo único, aquela besteira da Comebol, né? Jogo único. Aí na quarta-feira a rodada prossegue às 19 horas com Botafogo e Bragantino, os dois brigando pelo G8, duelo desesperador pelo G8. Quarta-feira às 21h45, aí a gente tem o Goiás com o América, outros dois que brigam pelo G8, jogo que vale muito para os dois, lembrando que o Goiás tem um jogo a menos. Aí na quarta-feira, 21h45, Corinthians e Fluminense, essa é briga pelo G4, pela aquela situação já para você ir na fase da Libertadores, e o Corinthians e o Fluminense também podem brigar para ser vice, então também tem esse. Quarta, 21h45, Inter e Ceará. Para o Inter, pensar no vice, né? Nesse negócio de Palmeiras, ou encostar o Palmeiras, esquece isso. E para o Ceará, se o Ceará perder esse jogo para o Inter, ele pode virar essa rodada na zona do rebaixamento. Desesperadora a situação. Aí a rodada começa prossegue na quinta-feira, São Paulo Atlético Goianiense. Para o São Paulo, a manutenção do G8, ou até, dependendo do Atlético Mineiro, até passar a ser o
na sétima colocação, né? E para o Atlético Goianiense também é uma decisão. Se ele vencer o São Paulo, ele pode provavelmente sair da zona do rebaixamento. Para os dois é jogo decisivo. Quinta-feira, 19 horas no Morumbi. Quinta-feira também Fortaleza e Curitiba. Para o Fortaleza a mesma coisa, um duelo importantíssimo pela Libertadores. E para o Coxa também para sair da zona do rebaixamento. Então vale muito para os dois. Aí a gente tem às 20 horas Cuiabá e Avaí. Quem perder aí pode falar adeus, né? Embora ainda vai faltar 4 rodadas, mas situação complicada. E aí a gente termina na quinta-feira também com o Galo pegando o Lanterna Juventude. Aí não dá para perder, né, Galo? Aí não dá para perder, até para você brigar ali para o G6, G5, quem sabe tudo. O Galo tem que vencer o Juventude, que se perder do Galo já está rebaixado matematicamente. E claro, na quinta-feira, assim que acaba a última partida, eu venho com tudo sobre a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.